Olá, você que está ligado no canal 180 da BrisaNet HD TV, você que também está acompanhando a gente nas nossas plataformas digitais, no Spotify, a qualquer dia, a qualquer hora do dia, em qualquer momento em que você estiver acompanhando aqui o podcast no ar. Eu sou o Eristênio Alves, estou por aqui hoje substituindo nosso amigo Emanuel Santos para a gente comandar mais uma edição deste programa tão importante aqui da nossa grade, da nossa emissora. Aqui ao meu lado está o nosso amigo Hércules Ramos, que vai me ajudar a conduzir essa entrevista de hoje. Não é isso, Hércules? Tudo bem com você? Tranquilo. E o nosso convidado hoje é por demais especial, o experiente, multifacetado, já foi 2008, salvo engano, deputado estadual, já foi presidente da EMATES, vários órgãos importantes do estado. Então vai ser muito bacana essa conversa. Vamos discorrer por muitos assuntos interessantes. Você é o nosso convidado, está aqui conosco a partir de agora. Como o Hércules já trouxe um pouco do perfil do nosso convidado, estamos recebendo o atual secretário de Agricultura do município de Quixeramobim, ex-presidente da EMATES, ex-deputado estadual, José Maria Pimenta. Zé Maria, tudo bem? Tudo bem, eu quero dar um abraço a todos que estão nos acompanhando e dizer que é uma grande satisfação vir debater com vocês, sobretudo falar da nossa cidade, da nossa terra, do nosso futuro, do nosso presente, porque isso é muito importante. Eu queria, Hércules, trazer a primeira pergunta para a gente abrir aqui a nossa conversa. Zé Maria, eu queria começar falando sobre o presente. O senhor aceitou esse desafio de voltar à Secretaria de Agricultura, o senhor já foi secretário de Agricultura aqui da cidade há alguns anos atrás. Eu queria que o senhor pudesse falar como era naquela época e para comparar com hoje, e como é que o senhor recebeu essa secretaria? Como é que está a Secretaria de Agricultura de Quixeramobim? Olha, há 27 anos atrás eu assumi pela primeira vez a Secretaria de Agricultura de Quixeramobim. Naquela época praticamente não existia silagem, não existia inseminação e nem muito menos a transferência de embrião. E para vocês terem uma ideia do avanço nesses anos todos que se passaram no setor agropecuário, principalmente no desenvolvimento da pecuária leiteira de Quixeramobim, hoje nós tivemos uma grande notícia com relação à nossa pecuária. O estado do Ceará, que tem um nível de 6% de inseminação artificial, e Quixeramobim 23%. Isso significa que de cada 100 matrizes que nós temos aqui no nosso município, 23 são inseminadas. Bem diferente do estágio em que se encontra o estado do Ceará, que em 100 matrizes apenas 6 são inseminadas. E hoje, por exemplo, a gente percorre no município de Quixeramobim, vê que a silagem, né, é uma prática adotada do mini, do pequeno, do médio e do grande produtor. Então, o que aconteceu na pecuária de leite de Quixeramobim foi uma verdadeira revolução. Porque no semiárido como nós, no coração do semiárido, nós sermos o maior produtor de leite do estado do Ceará, isso, na verdade, é algo que nós temos que valorizar. Porque posso dizer que conheço o mundo todo. Conheço a China, conheço a Europa, conheço o Ocidente, conheço a África, e não é fácil se fazer um programa de desenvolvimento da pecuária como nós estamos fazendo aqui em Quixeramobim. Mas isso tudo se deve, né, à continuidade, né? Desde 27 anos atrás, passando pelo primeiro mandato do Círio Pimenta, do Dr. Edmilson e do Cléber Pavone também, nós não temos como omitir também, todos foram importantes em dar prosseguimento e dar continuidade a esse programa denominado Infoleite, que é um programa de desenvolvimento da pecuária de leite de Quixeramobim. E andando agora no interior do nosso município, a gente fica admirado. Como eu falei, é uma verdadeira revolução. Tenho visto aí produtores de mel, jovens, né, que foram formados aqui na Escola Agrícola, no Centec, e na Escola Dom Fragoso, que adota a pedagogia da alternância, lá em Crateús, nós temos jovens aí produzindo muito mel. E muito em breve nós teremos o mel como uma das atividades mais importantes do nosso município. Por quê? Porque o mel da Caatinga é o mel mais puro, é o mel mais valorizado nos 4 cantos do mundo. Portanto, isso é muito importante para o município de Quixeramobim. Isso sem falar na agricultura irrigada, no projeto Pingo d'Água, né? Porque são muitos os produtores de tomate, de mamão, né? De outras hortaliças, né, que são
consumidas aqui em Quixeramobim e também exportadas para a nossa Ceasa e de lá veiculadas e levadas para os 4 cantos do nosso estado e até para fora do estado. Hércules. Só um adendo a essas informações que foram passadas, produzimos diariamente 250 mil litros de leite por dia. Não sei por que Milhã, com todo respeito aos cidadãos milhanenses, é considerada a terra do leite. Em Santana do Cariri é o maior produtor de mel, né, do estado do Ceará, quiçá do Brasil. Mas eu gostaria de entrar em outro tema. Estamos na iminência da quadra chuvosa ano 2025. A FUNSEMI, os técnicos da FUNSEMI, dizem que a probabilidade é de 45% de chuvas dentro da média histórica. Já o profeta popular, o profeta da chuva, através das suas experiências, vou usar só uma palavra difícil, suas experiências empíricas, dizem que também vai ser dentro de uma normalidade. Eles analisam o comportamento das formigas, a pedra de sal, a passagem do equinócio, a posição da casa do João de Barro, dentre outras coisas. Abaixo de Deus, em quem acreditar, secretário, no meio desse fogo cruzado? Em quem acreditar? Eu só vou dar um exemplo. No último terremoto que aconteceu recentemente no Japão, as andorinhas anunciaram o terremoto 20 minutos antes dos melhores aparelhos sísmicos lá instalados no Japão. E aí, qual é a explicação? Quem é que deu a sabedoria às andorinhas para elas detectarem antes dos mais modernos aparelhos que ia acontecer um terremoto no Japão? Isso a gente tem que admitir e dar valor àqueles que têm experiência, que observam a natureza, que observam os pássaros, que observam as árvores, né? Porque eles têm um conhecimento muito importante que se chama intimidade com a natureza, né? Para você ter uma ideia, nós temos que botar na cabeça que Deus dá 2 coisas importantes ao homem, né? Ele dá inteligência e dá sabedoria. E a sabedoria, às vezes, num homem que não... Até analfabeto ele é, mas a sabedoria que Deus colocou na sua cabeça, né, é capaz de descobrir fenômenos importantes da natureza, dentre eles a previsão de chuvas e de precipitações pluviométricas. Com relação à chuva, aqui no estado do Ceará, eu sempre discuto com o pessoal da FUNSEMI que todos esses programas que eles usam, né, para fazer a previsão das chuvas não tem nenhum parâmetro que venha da nossa realidade. Aqui em Quixeramobim nós temos algo muito importante na meteorologia, não só do Ceará, mas no Brasil como um todo. Pra você ter uma ideia, quem primeiro mediu chuva no Brasil foi Quixeramobim, há 130 anos. Pra você ter uma ideia, São Paulo, que era o estado mais rico naquela época e ainda é até hoje, só veio medir chuvas 4 anos depois, com a criação do Instituto Agronômico de Campinas. E essa semana eu acabei de fazer um levantamento, 60 anos antes de 64 e 60 anos depois de 64. As chuvas aumentaram 10%. E aí eu falei para o pessoal da FUNSEMI que toda vez que eles soltam o prognóstico deles, eu tiro os 10% desse aumento de chuva dos últimos 60 anos, eu tiro 10% da previsão deles de abaixo da média e coloco 5% na média e 5% acima da média. Isso por quê? Porque eu até falei para eles, né, que esse programa de açudagem fez com que nós tivéssemos um nível de evapotranspiração muito grande no interior do estado do Ceará. E o que é a nuvem? A nuvem não é nada mais do que um saco que carrega água. Então, eu que conheço parte do mundo, eu nunca vi o deserto ir até a beira do mar. Nunca. Nunca vi o deserto ir até a beira do mar quando o vento sopra do mar para o continente. Por quê? Porque é do mar que vem a evaporação. Evapora no mar, se o vento sopra do mar empurrando terra dentro, empurrando pelos continentes, então nunca acontece que o deserto vai até a beira da praia. Eu já fui a Israel 4 vezes. E você chega em Israel, desce em Tel Aviv, que é beira da praia, e o deserto só vai começar a 60 quilômetros depois em Jerusalém. Por quê? Porque o vento sopra do mar para o continente. E nesses 60 quilômetros
chove em Israel a mesma quantidade de chuva que chove aqui no estado do Ceará. Já você chega nos Emirados Árabes, né? O deserto vai até a beira da praia. Por quê? Porque os ventos sopram do continente empurrando a umidade do ar mais para cima. Então, por conta disso, é que eu fiz esse alerta ao pessoal da FUNSEMI, né? De que esse programa de açudagem tem que entrar, certo? Como um fator positivo nas previsões meteorológicas do estado do Ceará, porque, a não ser que eles queiram negar a terceira lei de Newton, né, que diz que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Então, se eles quiserem abolir essa lei, aí eu estou errado, mas eu estou baseado na terceira lei de Newton, né? Essa que eu acabei de falar, que quanto mais água armazenada no interior do estado do Ceará, menor é a probabilidade de nós termos ano seco aqui no nosso estado. Eles têm. Ô Zé, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Eu estou falando em relação a essas mudanças climáticas, né? Se a gente for olhar num passado não tão distante, a gente não tinha essa quintura tão desastrada que a gente enfrenta hoje em dia. É quase que insuportável hoje conviver nesse sertão tão mais quente como está, né? Cada vez mais concreto nas cidades e cada vez menos árvores, cada vez menos locais verdes, enfim. O mundo está diferente, né? As mudanças climáticas, elas são uma realidade. Como é que o sertão vai estar pronto para essas mudanças climáticas? E, diretamente, uma área que impacta, que é a secretaria que o senhor hoje administra. É que o homem do campo faz para conviver com essa mudança? Eu vou falar sobre isso da seguinte maneira. A história do mundo não se resume a esses 2000 anos que nós temos de registro, de escrita e de comunicação, né? Para você ter uma ideia, a década mais seca do estado do Ceará foi de 1900 a 1909. Choveu apenas 4.000 milímetros. E nessa década não tinha nenhuma seringueira furada para produzir látex na Amazônia. A Amazônia estava toda intacta. No entanto, nós tivemos a década mais seca do estado do Ceará, a década mais seca aqui no estado do Ceará. A de 1960 foi a única que não tivemos seca, e a de 1980 foi a década que choveu mais aqui no estado do Ceará. Então, nesse negócio aí de que mudanças climáticas, existem muitos interesses econômicos, né? Existem muitos interesses econômicos. Aí eu te pergunto, e o dilúvio, que fez com que Noé entrasse num barco, né, para salvar parte da humanidade, para salvar a sua família, os seus amigos, né? Naquela época não tinha mudança climática. E um animal de cada espécie. Um animal de cada espécie. Então, isso, eu não quero dizer que a ação do homem não modifica alguma coisa, mas só se olha pelo lado negativo. No caso nosso aqui, as intervenções do homem, né, com esse programa de açudagem melhoraram. E ninguém fala nisso. Ninguém fala. Só se fala naquilo que piora, né? Naquilo que piora. Então, era preciso a gente ter mais dados, né? Nós só temos praticamente dados centenários para fazer uma avaliação. Mas, mesmo assim, eu não quero dizer que nós não tenhamos que lutar pela preservação do meio ambiente, né? Que sejamos contra a poluição, né? Essa degradação do meio ambiente, eu sou contra. Mas não quero que tudo que esteja acontecendo seja por conta da ação do homem, né? Da ação do homem na natureza. Então, essa é a minha opinião. Perfeitamente. É isso. Estamos aqui no centro geográfico do estado do Ceará, né? É o terceiro maior município em extensão territorial, só perdemos para Santa Quitéria e Itauá. O senhor, como já falou, é um homem viajado, já morou por muitos anos no sudeste do nosso país, salvo engano, em Minas Gerais. Já conheceu a pequena cidade, o menor município do Brasil, Serra da Saudade, que tem 800 pessoas. Como é o clima? Estamos aqui no semiárido nordestino, nosso bioma é a caatinga.
Qual é a diferença de clima entre o Sudeste e aqui a Caatinga, o semiárido nordestino? Eu vou dar só um exemplo. Eu morei em Minas, levei gado daqui para lá e trouxe de lá para cá. Por incrível que pareça, a gente leva gado daqui para lá e leva 90, 120 dias para se adaptar. Quando você traz de lá para cá, ele se adapta com 30 dias, né? Então, por que isso? Porque a umidade, né? A umidade nossa aqui é relativamente baixa, né? E nós temos vento, né? Então, o calor aqui não é um calor abafado, é um calor que venta. À noite, nós temos o vento Aracati, que são os ventos alísios, né? E lá, no Sudeste, no Sul, o calor é abafado, né? O calor de lá é um calor úmido, é completamente diferente. Então, você respirar num calor úmido é completamente diferente de respirar no calor com a umidade mais baixa, como é o nosso caso. Então, lá eu costumo dizer que não existe céu baixo em canto nenhum. Em todo canto tem as facilidades, os tem prós e os prós e os contras, né? Então lá tem as coisas que são favoráveis e tem as que são desfavoráveis. Por exemplo, o Ceará não tem terra ácida. Você, para achar aqui terra ácida, você tem que ir nessas chapadas do Cariri ou nessas serras aqui de Baturité. Você não acha que um pé de... a planta que só dá em terra praticamente ácida, né? Eu até esqueci, a samambaia. Aqui não tem uma samambaia nativa aqui no semiárido. Por quê? Porque as nossas terras não são ácidas. As nossas terras têm minhoca, né? No Sudeste você não acha minhoca, certo? Por quê? Porque as terras são ácidas, né? Você tem que jogar calcário, tem que corrigir. Se você não corrigir todo ano com calcário, com adubo, você não produz nada. E aqui nós temos áreas, né? As nossas cruas, centenárias, todo ano se planta e todo ano se colhe se tiver chuva. Isso não acontece lá. Então, é preciso que a gente tenha uma dimensão dessas coisas para poder avaliar o valor que tem a Caatinga, né? Que é um bioma único no mundo. Não tem nenhum bioma no mundo exclusivamente brasileiro. Exclusivamente brasileiro. Antes de passar para o Elistênio, deixa eu só fazer uma última pergunta, né, para fecharmos aqui esse assunto. Me fala um pouco sobre o açude inteligente. Açude inteligente é aquele que enche ligeiro e seca devagar. Eu agora mesmo estou vendo aí uma ação do governo, um projeto que eu acho para que Xaramobim, se queimasse o dinheiro, pelo menos fumaça fazia. Vou dar um exemplo. Esse programa de querer trazer água do Banabuiú para Xaramobim. Para você ter uma ideia, o país que tem menos desperdício de água é Israel, 12%. Um poço em Israel com 2.000 metros de profundidade, você tira essa água lá de baixo, bota no cano, até chegar na torneira perde 12%. Aqui em Xaramobim, a água que está lá na caixa d'água do SAI, lá em cima, o desperdício é de 50%. Imagine você quanto será o desperdício dessa água que sai de graça daqui de Xaramobim para encher o açude do Banabuiú e vai voltar a cara. Sai 10 litros, só chega 5 de volta. Então, o que era preciso se fazer com esse dinheiro que vão gastar no malha d'água, eu me refiro a Xaramobim, que eu conheço. Não quero falar de Milhã, eu conheço Xaramobim, senador. O que é que teríamos que fazer? Botar as comportas na barragem, botar as comportas no açude de Fogareiro. Porque todo mundo sabe, se você tem um açude de 10 metros, os 2 metros de cima acumula água mais do que os 8 de baixo. Então, se você bota as comportas de 2 metros na barragem, você está duplicando a capacidade da barragem. E essa barragem foi feita sem orçamento e sem projeto. Viu? Foi feita sem orçamento e sem projeto. É tanto que na placa de inauguração lá tem capacidade de armazenamento 45 milhões. Quando não era assoreada, ela só armazenava 18 milhões. E hoje, a assoreada do jeito que está, só armazena 9 milhões. Então, se nós colocássemos as comportas de 2 metros, nós voltaríamos a nossa barragem a acumular a sua capacidade antiga de 18 milhões de metros cúbicos. E o Fogareiro, não é? Com 2 metros lá,
iria para mais de 200 milhões de metros cúbicos. Ela tem 118 milhões. 118. Iria para 236. E digo isso, sabe por que eu digo isso? Porque nós temos exemplo, rapaz. Eu, quando era secretário, a primeira vez, de Quixeramobim, que foram construir o açude do Pirabibu, eu consegui falar com, acho que foi com o Domingos Filho, para arranjar um helicóptero, e pus dentro desse helicóptero a doutora Margarida da COGÉ e o doutor Zaranza da FUNSEMI. E mostrei para eles que construísse o açude onde foi construído, ele nunca iria sangrar. Aí eles disseram, por quê? Porque os dois riachos grandes que formam o Pirabibu é o São João e o Barbatão. E eles desaguam abaixo de onde vocês querem construir esse açude. E pior de tudo, é que onde vocês vão construir, a parede vai ter 1.200 metros. E se fizesse lá no buqueirão da Jurema, receberia o Barbatão, o São João, e com apenas 250 metros faria um açude da mesma capacidade e que teria a probabilidade de encher todo ano. E já se foram mais de 20 anos e o açude nunca chegou a 50%. E o pior de tudo é que fizeram uma adutora para fazer a transposição do Pirabibu, gastaram 15 milhões de dólares para levar água para o açude do Cedro. E aí está lá sucateado, já roubaram tudo. 15 milhões de dólares, hoje são 90 milhões de reais. Imagine você, um estado pobre como o nosso, se gastar 15 milhões de dólares numa obra que nunca fez a transposição de uma só gota de água. E o pior de tudo é que o açude do Pirabibu, se enchesse, era 60 milhões. E o Cedro é 120 milhões. É a mesma coisa que você ter 1 litro d'água e querer encher uma vasilha de 2 litros. É impossível. O Cedro, que é o primeiro açude do Brasil. Eles têm. É um histórico açude, impressionante. O primeiro açude nunca sangrou, nunca atingiu a sua cota máxima. Acho que ele sangrou 1 ou 2 vezes nesses 130 e tantos anos, né? Ô Zé, mas eu queria trazer um pouquinho para sua vida. Ano passado foi um ano assim, eu diria que um ano muito cheio de tribulações na sua vida, porque houve aquele momento que você passou de dificuldade de saúde. Eu tinha até essa pergunta, vontade de fazer essa pergunta e lhe ouvir assim, pela primeira vez sobre esse assunto, né? Como foi essa história desse boi na sua fazenda que acabou lhe machucando? Fale alguma coisa aí, pelo amor. Rapaz, o culpado fui eu, né? O touro saiu com 2 vacas no cio e foi para o pátio da minha fazenda, né? E eu fui tocar sem nem um chicote, sem nenhuma arma na mão para poder espantar. E aí quando fui espantar, que dei as costas, talvez ele com ciúme, que o animal também tem ciúme, né? As 2 vacas estavam no período fértil do cio, e ele me pegou pelas costas, derrubou, e com isso eu quebrei 5 costelas, quebrei a clavícula e perfurei o pulmão, né? Mas graças a Deus fui socorrido a tempo e pude me recuperar. E muita gente pergunta, você vendeu o touro? Eu digo, vendi não vendi, porque o culpado não foi o touro. O culpado fui eu, né? Que não tive a capacidade de analisar a situação em que ele estava, porque ele estava com 2 vacas no cio e eu tinha que ter consciência de que estava atrapalhando aquilo que ele queria fazer, que era fazer a cobertura das 2 vacas, né? E eu fui atrapalhar e acabei levando a pior. Mas você está bem de saúde, Zé? Graças a Deus estou bem. É bem recuperado. Bem recuperado. Ainda falta um pouco de mobilidade, né, nos 2 braços, mas eu estou fazendo fisioterapia, né? Todo dia faço fisioterapia e acredito que muito em breve chegarei aos 100% totalmente recuperado. E o touro continua na fazenda? Continua. Só que agora eu não dou a moleza que eu dei da outra vez. Muito bom. E é isso. O prefeito Cirílio já falou em várias situações que depois das 5 vezes já deu, é a última dele. Salvo engano, ele é Quixeramobim, Tauá e Horizonte. Os únicos prefeitos que ganharam 5 eleições.
Eu pergunto, o senhor, uma pessoa traquejada e experiente na vida pública, já foi deputado, como já falamos anteriormente, existe uma vontadezinha, uma aspiração aqui no coração de ocupar algum cargo público? Eu estou ocupando um cargo público. Não, cargo político. Político, né? Digo, Deixa eu te falar. melhor. Eu vou te falar. Você falou que o Cirilo já foi prefeito 5 vezes, né? E que acha que ele vai renunciar à vida pública, né? Então eu acho que não, porque quem segura a palavra diz que é com a engancha, né? Viu? Às vezes as pessoas dizem no momento, mas o futuro somente a Deus pertence. Eu acho que cargo político, né? Não, eu defendo... Tira o público, coloca o político. Olha, em 1970, o doutor Leorne se candidatou pela primeira vez a deputado estadual. E eu era universitário, né? Estava no 3º ano da Faculdade de Agronomia. E aí ele veio aqui consultar os líderes políticos daquela época, que infelizmente todos já tinham um compromisso com candidaturas de outros deputados. E aí eu estava num dia de sábado na universidade, na faculdade, naquela época tinha aula dia de sábado, quando o doutor Leone chegou e pediu licença ao professor para falar comigo. Eu saí da sala de aula e ele disse: olha, Zé Maria, eu estou acabando de chegar de Xeramobim e procurei o apoio dos líderes políticos lá para me apoiarem como candidato a deputado estadual. Todos eles estavam compromissados, disseram que eu cheguei atrasado e eu vim aqui. Você é um estudante, né? Eu queria saber se você tinha coragem de ir comigo fazer minha campanha em Xeramobim. Eu digo, na hora, porque eu acho que Xeramobim tem que ter um deputado estadual filho da terra. E vim com ele toda sexta-feira. Eu vinha para Xeramobim andar aqui para poder fazer com que nós tivéssemos um filho da terra como deputado estadual eleito. E graças a Deus, né, contra tudo e contra todos, nós conseguimos naquela época, né, dar a maior votação da eleição de 70 para deputado estadual, doutor Leorne Belém Menescal de Holanda. E ele foi eleito. E nós temos que agradecer ao doutor Leorne algo muito importante, que a única coisa que eu pedi para ele foi que ele trouxesse uma escola agrícola para Xeramobim. E aí ele foi eleito deputado federal depois, e a nossa escola agrícola foi a primeira escola agrícola municipal do Brasil que foi implantada aqui em Xeramobim. E nessa escola já nasceram muitas vocações, muitos zootecnistas, muitos veterinários, muitos agrônomos, né, que ajudam a fazer essa revolução que está acontecendo no campo aqui em Xeramobim, entendeu? E eu acho, né, que Xeramobim deve voltar a ter filhos da terra, candidato a deputado estadual e a deputado federal, porque é um município, como você falou, é o 3º maior município em extensão territorial, e Xeramobim tem amplas condições, né, de ter um filho da terra candidato a deputado estadual e um filho da terra candidato a deputado federal. Agora, quem é? Quem tiver melhor condições de representar o povo da nossa terra, certo? De minha parte, eu estou aí para ajudar a que Xeramobim volte a ser como era na década de 70 e 80, que tinha Leorne Belém, deputado federal, e Alfredo de Almeida Machado, deputado estadual. E agora que nós temos 80 mil habitantes, né? Que temos praticamente 3 ou 4 vezes mais habitantes e mais eleitores do que naquela época em que nós tínhamos esses 2 deputados. Por que não sonhar e não querer termos 2 filhos da terra representando os mais legítimos interesses da nossa sociedade na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará? Então o senhor acha que o Cirilo não para? Não, eu acho que não, viu? Não acho que não. Porque, olha, a política é como as nuvens, né? Você olha para cima, pensa que uma nuvem está parecendo com uma vaca. Depois você olha de novo, parece com um elefante. E assim é a política, que muda todo dia. Gonzaga Moda falou que a política é dinâmica. Dinâmica, né? A política é dinâmica. A família não pesa, Zé Maria, nesse momento? Rapaz, a família pesa como nas decisões? Sim. Eu acho que a família dele, né? Principalmente os filhos, né? A esposa, deve pesar numa tomada de decisão por parte do Cirilo
se ele continua ou não continua a vida política. Mas o certo é que ninguém pode negar, né, o grau de liderança que ele tem aqui no município de Quixeramobim. Eu me refiro no sentido, não é nem de política vai ser sempre, né, para sempre. Eu digo mais no sentido de vê-lo na urna novamente. Eu perguntei se era a última vez que a gente o veria na urna, ele disse que sim. Será que ele tenta... Eu vou só fazer uma comparação. O Lula tem 81 anos aí, está dizendo que é candidato, né? Então, por mais que o nível de reprovação seja maior do que o nível de aprovação. Então o Lula com 81 anos está dizendo que vai ser candidato. Se ele tem 72, né? Então é uma diferença de uma década. Lima, né? É uma diferença de uma década, né? Então... Ô Zé Maria, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já que estamos falando de política, ele falou sobre essa frase que é muito comum, que a política é dinâmica, e ela é mesmo. Hoje em dia o cara está embaixo, amanhã ele está em cima, e o mundo gira com muita rapidez. O senhor já foi adversário ferrenho do Cirilo, né? E agora o senhor está compondo mais uma vez o governo do prefeito Cirilo. O que foi que mudou? Rapaz, o que mudou foi, eu vou dizer o que mudou, a vontade de ver Quixeramobim acelerar esse processo de desenvolvimento que está acontecendo. Certo? Pois deixa eu fazer uma pergunta bem franca. Pronto. Vocês eram intrigados? Não, nós não éramos intrigados. E o que foi que houve? Que os irmãos se separaram? Éramos adversários. Uma coisa é intrigado, outra é adversário. São completamente diferentes, né? Nós nunca deixamos de ser irmãos, né? Nós nunca deixamos de ser fraternos. Então, o que aconteceu... O diálogo nunca deixou de existir. O que acontece é o seguinte, nós tivemos aqui em Quixeramobim uma mudança, que foi muito triste a mudança, né? A mudança do Cirilo para o Kleber, respeitando naturalmente, né, a pessoa do Kleber, mas os 4 anos que o Kleber foi prefeito, Quixeramobim praticamente ficou paralisado, né? Então, com relação a essa realidade, nós resolvemos voltar a apoiar o Cirilo, porque ele está demonstrando, né, aí que é um bom prefeito para Quixeramobim, certo? É um bom prefeito para Quixeramobim. Só com esse dado que eu falei agora, que 23% das vacas de Quixeramobim estão sendo inseminadas, né? Enquanto que o Estado está com 6%, isso é uma revolução, né? No processo de industrialização. E para você ter uma ideia como o Quixeramobim está crescendo, se você quiser comprar um milheiro de tijolo furado, você tem que esperar 20 dias, tão grande é a demanda por tijolo aqui em Quixeramobim. Se você quiser construir uma casa, a dificuldade de arranjar um pedreiro e até servente é grande, porque está todo mundo ocupado, né? E aquele processo de migração que tinha, na época que eu era jovem, né, de todo mundo querer ir para São Paulo, agora está acontecendo o contrário. Muita gente está vindo de São Paulo para Quixeramobim por conta desse processo acelerado de desenvolvimento porque passa o município de Quixeramobim. Falando ainda de política, movimentos, né? Por exemplo, a nível nacional a gente viu Geraldo Alckmin, adversário do Lula de longas datas, né? 30 anos. E um movimento de aproximação. Aqui em Quixeramobim a gente teve a reaproximação do Grupo dos Coelhos com o prefeito Cirilo Pimenta. O que o senhor acha que essas reaproximações acontecem, que os diferentes voltam a se unir? Por quê? Pelo que eu falei, né? Então o Dr. Romo deve ter tomado essa decisão pelo mesmo motivo que eu tomei, né? Pensando no Quixeramobim, a união em prol do desenvolvimento de Quixeramobim, certo? Então eu creio que tenha sido o olhar do futuro de Quixeramobim que tenha levado o Dr. Romo a se reaproximar, porque em política é assim mesmo, certo? A política é como dizia o Guimarães, o grande mineiro, né? Que é como as nuvens, né? Guimarães Rosa. É como as nuvens, mudam rapidamente, né? Em política tudo é possível, viu? Quem diria que Geraldo Alckmin seria candidato a vice de Lula, né? No entanto, aconteceu. Quem diria que Lula, preso na cadeia, ia sair da cadeia e se tornar presidente da República? Então, tudo isso é a dinâmica da política, né? É a dinâmica da política. Isso acontece em todos os níveis, no nacional, no estadual e no municipal. A política ela se assemelha muito ao jogo de futebol e também à vida
devido a essa dinâmica, esse movimento. Conclua, Aristânia Augusto. Não, eu só queria a análise do senhor, assim, em relação a esse modo de fazer política hoje, né? Porque o senhor falou sobre Leórnio, Alfredo e nomes importantes aqui da política, construir a história política aqui de Quixeramobim. E hoje a gente tem digamos que com a ascensão das redes sociais, uma nova forma de fazer política, uma nova forma de representação. Como é que o senhor vê essa mudança do perfil, da representatividade dos nossos governantes hoje? Eu vou te explicar uma coisa. A maior invenção do homem foi a palavra. Com a palavra nasceram 3 coisas importantes: a comunicação, a socialização e a religião. E hoje, como a palavra, né, que fez essa revolução, nós temos aí as redes sociais. As redes sociais calaram. Olha, há 20, 30 anos atrás, uma palavra da Globo massacrava ou elevava qualquer candidato. Hoje são as redes sociais, certo? O poder da mídia, da televisão, diminuiu muito, né, com a ascensão das redes sociais. Por quê? Porque todo mundo tem vez de dar a sua opinião. Então, hoje a televisão, você olhando a televisão, esses canais de televisão, eles viraram verdadeiras, sabe o quê? Verdadeiras televisões públicas do governo, porque todas elas são financiadas pelo governo. Por quê? Porque as redes sociais roubaram, né, a publicidade. Tem muita gente ganhando dinheiro fazendo publicidade nas redes sociais. Isso quem fazia antigamente? A televisão. Trocando em miúdos, a TV deixou de monopolizar a informação com o advento das redes sociais. Exatamente. Então, hoje, a televisão não tem mais o monopólio da comunicação, né? Para você ter uma ideia, existem pessoas aí ganhando rios de dinheiro com as redes sociais, né? As redes sociais. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, teve esse rapaz aí, que é deputado federal, ele fez um comunicado nas redes sociais, chegou a 300 milhões de acessos. Isso é um negócio fantástico, né? Qual é a televisão que chega aí a 50 milhões? A 30 milhões? Nenhuma. Então é impressionante como as redes sociais fizeram uma grande mudança na comunicação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Por quê? Porque hoje todo mundo tem um celular, certo? Todo mundo tem um celular. E como é que você se identifica com a representatividade? Porque antigamente você ligava, ainda hoje, mas falando do Congresso Nacional e dessa representatividade, antigamente você conhecia o deputado federal, você sabia quem era. Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa no sertão e perguntar quem você votou para deputado federal, o cara não sabe lhe dizer. Como é isso, hein? Porque hoje a gente é representado pela live do Instagram, da internet. Como é que você cobra o seu deputado? Como é que você aproxima? Não muda demais, não, Zé Maria? Deixa eu te falar, existe uma coisa que eu digo o seguinte: toda ausência é atrevida, né? Toda ausência é atrevida. A presença não é atrevida, mas a ausência é atrevida. Então, o político que está ausente, ele é atrevido, né? Ele fala muito, né? Não tem contestação por parte das pessoas, às vezes, que estão ouvindo, né? E a presença ela faz medo, a presença, né? A presença. Você falar com um deputado ao vivo, na presença dele, às vezes pode constranger com a verdade, né? Então, longe torna a ausência atrevida. Agora, o que nós temos que fazer, sabe o que é? É eleger representantes nossos que conheçam a nossa realidade, que saibam quais são os desejos da nossa sociedade, quais são os investimentos que devem ser feitos para a gente melhorar e acelerar o nosso desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo, viu? Eu sou defensor do açude, né? Por quê? Porque eu acho que o açude é a mola mestra do desenvolvimento do nosso agronegócio, né? Uma fazenda só é fazenda se tiver um açude. Se não tiver açude, não é fazenda, é um terreno, né? Então, por isso é que eu sou incansável defensor do açude. Certa vez, quando eu era estudante, né, eu fui visitar a Raquel de Queiroz. E, quando cheguei lá, ela me tratou muito bem, me recebeu muito bem, lá na fazenda Não Me Deixes, em Quixadá. E aí ela me perguntou se eu tinha lido o 15, o livro 15, eu digo, li. Mas só não concordo com o nome que você deu, o 15.
Aí eu disse, por quê, rapaz? Porque no 15 você nasceu em 10, você só tinha 5 anos. Você não podia avaliar as consequências da seca do 15, porque você só tinha 5 anos. E o 15 veio exprimido em 2 anos antes, muito chuvoso, que foi o 13 e o 14, e o 16 e 17, que foram muito chuvosos. O seu livro foi escrito em 33, em 1933, quando você estava saindo, já era jovem, não era mais adolescente. Então o seu livro tinha que ter sido o 32, porque o 32 foi uma seca muito mais grave, muito mais drástica do que o 15, e você tinha já maturidade para avaliar as consequências da seca, do êxodo rural, né, da fome e da miséria que reinava no interior do estado de Ceará. Ele disse, olha, se eu tivesse tido esse conselho, eu teria botado o nome do livro de 32. Eu digo exatamente, porque a seca de 15 foi uma das secas melhores que aconteceram no estado de Ceará. 32 não, 32, 31 foi ruim, 32 foi seca e 33 não foi bom também. E ela ficou surpresa. E onde é que você viu essas informações? No Observatório Meteorológico da minha terra, que é Quixeramobim, que foi o primeiro observatório meteorológico construído no Brasil. E, lamentavelmente, derrubado, né? Porque era uma obra que era para ser conservada até hoje. Porque, quando menino, uma das nossas brincadeiras era esperar 5 horas da tarde, né, para ver saltar os balões, que eram soltos para ver a direção do vento, a velocidade do vento. Tudo isso era feito na torre do Observatório Meteorológico. Infelizmente, botaram abaixo essa relíquia, né, de não termos mais o primeiro observatório meteorológico construído no Brasil, que foi aqui o de Quixeramobim. E aí, olha, quem conhece a história de Quixeramobim sabe perfeitamente que nós tivemos 2 movimentos aqui que foram importantíssimos para o desenvolvimento de Quixeramobim, já no século XIX. Em 1824, por ocasião da Confederação do Equador, para você ter uma ideia, Quixeramobim só tinha 10 pessoas que sabiam ler e escrever. E aí, a Câmara Municipal, né, depois de 2 anos da independência do Brasil, o Quixeramobim continuava com o mesmo número de analfabetos, quase todo mundo analfabeto, os negros continuavam sendo escravizados, não mudou nada. E aqui, os vereadores, né, levantaram a bandeira da independência do país, da Confederação do Equador, ali na Câmara Municipal. Já no final do século XIX, né, por ocasião da proclamação da República, né, apareceu a figura de Antônio Conselheiro. Ele, que para os políticos da época fazia uma campanha contra a República, que estava no nascedouro, e queria que voltasse a ser o Império aqui no Brasil. Por conta disso, quando o comendador Garcia, né, foi até o Rio de Janeiro, porque a estrada de ferro não ia passar aqui, ia de Quixadá passar pelo Banabuiú, é que ele foi lá fazer com que os mandatários ouvissem o apelo daquele conterrâneo nosso, e aí eles disseram, olha, um município e um povo que brigou contra a independência e que brigou contra a proclamação da República, nós temos que atendê-los, porque são guerreiros, são corajosos, e ele fez com que se convencesse a República que estava no nascedouro para a estrada de ferro passar aqui por Quixeramobim. E isso é tanto é verdade, que ao chegar aqui, ficou 5 anos parado, porque não tínhamos a ponte construída. Ela foi construída na Bélgica, e aí a estrada de ferro só vinha até aqui, Quixeramobim. Durante 5 anos, o trem só chegava até Quixeramobim, né? Começou a construir, veio até Baturité, quando estava pronto até Baturité, vinha até Baturité. Ficou pronto até Quixadá, vinha até Quixadá. Ficou pronto aqui em Quixeramobim, passou 5 anos, o trem vindo só até Quixeramobim, por conta da ponte não ter sido construída. Depois é que deu prosseguimento. Então, eu analiso e faço a comparação com a Transnordestina. Começaram do fim para o começo. Já tem mais de 1.000 quilômetros prontos e não roda um trem. Se tivesse começado do Porto do Pecém e tivesse 1.000 quilômetros, já estava
trazendo carga do PE100, né, para servir a essas cidades que ficam 1.000 quilômetros, estivessem prontos, né? Mas vamos torcer, porque já estão chegando aqui os trabalhos em Quixeramobim, para que quando cheguem a Quixeramobim, com ela pronta, o trem possa vir do Matopiba, né? Que ela nasce no entroncamento do Mato Grosso, do Tocantins, do Piauí, possa trazer a soja, possa trazer o milho e levar daqui algo que nós temos muito e que eles precisam muito, que é o calcário, né? Para poder fazer com que as terras de lá deixem de ser ácidas por conta do calcário, que irá com certeza aqui de Quixeramobim. Pra vocês terem uma ideia, nós temos minas de calcário que nascem aqui na cidade e vão até a Serrinha de Santa Maria. Isso é um potencial muito grande, que já começa a ser explorado ali pela uma indústria que fica às margens da estrada de Quixeramobim, que liga a Madalena, né? Perfeitamente. A Câmara de Quixeramobim, que foi a Câmara que derrubou o então imperador na época, que era Dom Pedro I, né? E teve também o maior movimento revolucionário do Nordeste, que foi a Confederação do Equador, que teve o padre Mororó. Só pegando um gancho. Foi fuzilado, né? Do que vocês falaram. Voltando aqui um pouco para falar de poços artesianos. Uma curiosidade que eu tenho, leigo no assunto, eu tenho essa curiosidade, e eu acho que esse é o momento oportuno de eu tirá-la. Por que eu cavo um poço artesiano aqui? Ele dá água salobra. Eu cavo ele bem aqui a 10, 20 metros, ele dá água doce. Deixa eu te falar. Olha, se você pega da margem aqui do nosso rio até a Serrinha de Santa Maria, dá poços abundantes com águas menos salobres, menos salgadas do que do outro lado do rio. Sabe por quê? Porque nós temos aqui rochas porosas, calcárias, né? Daqui até a Serrinha de Santa Maria. Então a água dessa margem aqui é muito menos salgada do que a água, por exemplo, da minha fazenda, onde eu tenho um poço que é furado em fendas, né? A água em fendas, né? Então ela não é filtrada pela terra apenas, ela se acumula em brechas, né? E todo o sal é carreado para lá. Diferentemente dessas das nossas rochas porosas, né? Calcárias, que são formadas nessa margem aqui, que vai da margem do rio aqui até a Serrinha de Santa Maria. Então nós temos muitas rochas calcárias, então a água nesse lado de cá é menos salgada do que a água do outro lado. Quer dizer que essas rochas afetam o lençol freático. E nós podemos também ter poços tubulares rasos, né? A margem do nosso rio. O que são poços tubulares rasos? As margens dos rios são compostas de terrenos aluviões. Eles são porosos e são ricos em água doce. Então, são poços rasos que você pode furar e ter água de boa qualidade, como é o caso do Pingo d'Água lá. Que nós temos muitos poços lá com 15, 20, 30 metros, com água de boa qualidade que se pode fazer irrigação. Israel já começou o processo, foi o país pioneiro no processo de dessalinização da água do mar. Há quantas anda esse processo aqui no nosso estado? Olha, a água, deixa eu te falar, é cara, né? A água, eu conheço Israel, eu já fui lá 4 vezes a Israel. Israel é um país do tamanho do Sertão Central. Israel tem 60 quilômetros de largura e 400 de comprimento, são 24 mil quilômetros quadrados. E Quixeramobim, o Sertão Central, aliás, tem 21.500 quilômetros quadrados. Então, você comparar um Israel com o Brasil, com o Ceará, é algo que eu não comparo, porque lá é pequeno e de gente rica. Lá não tem gente pobre. E os cabeças pensantes mais inteligentes do mundo. Então eles usam aquilo lá como laboratório, né? Pra você ter uma ideia, eu fui visitar um produtor de leite na divisa do Egito, com Israel, o poço dele, 2.000 metros de profundidade. O açude que ele puxava água, forrado de plástico, para a água não infiltrar de novo no deserto, e coberto com plástico por conta da evapotranspiração. Então aquilo
só tem condição de produzir se for subsidiado, porque é muito caro, né? Muito caro. E a água dessalinizada é mais cara ainda, a energia é muito cara, né? Então, eles fazem isso por quê? Porque tem subsídio, né? A produção deles é subsidiada. E lá o povo é rico, né? Pode comprar coisa cara, né? Completamente diferente da nossa realidade. Quando eu vou lá, certo? Quando eu fui lá, eu olho essas coisas e faço a comparação com a nossa realidade. Nós somos um estado pobre, certo? Com muito mais potencial e com muito mais diversidade do que Israel. Israel só tem uma pequena faixa, como eu te falei, que é parecido com o Ceará, que é a que vai de Tel Aviv até Jerusalém. No mais é só deserto, só deserto. E o deserto não é brincadeira. E foi o primeiro país do mundo a erradicar a questão do analfabetismo. Lá uma criança com 13 anos, a partir do momento que ela aprende a ler, ela se torna uma pessoa adulta, não é isso? É verdade. Então lá, a pessoa tem que ir lá. Olha, eu fiz uma visita à China e gosto muito de Confúcio, já li sobre ele, e queria conhecer a cidade de Confúcio, né? E eu fui, peguei o trem-bala, né? Fui até a cidade de Confúcio. E quando o trem-bala é o seguinte, não tem descida, não tem subida, não tem curva. É uma reta, porque ele anda a 312 km por hora e não pode nem ter descida, nem curva, nem subida, tem que ser reto, né? E ao chegar na entrada da cidade de Resende, na cidade de Confúcio, tinha um arco muito grande, com uma frase em chinês, e a pessoa que ia comigo falava português, né? Eu pedi para ele traduzir. Estava escrito lá, uma visita vale por 1000 relatórios. Isso é a maior verdade do mundo. Os nossos antepassados diziam que o homem tem duas maneiras de conhecer as coisas, de ser sabido, certo? Ou ele é lido ou é viajado. Então, se você quer aprender, leia, viu? Porque o livro, como dizia o Goethe, que foi o maior de todos os escritores alemães, o livro é um veículo que traz o passado ao presente e leva o presente ao infinito dos tempos, né? Então, se você quer saber alguma coisa, só tem dois caminhos. Ou você vai ler, ou você vai andar para conhecer. Ô Zé Maria, a maior política de convivência com a seca é a cisterna? Não. A maior política de convivência com a seca é o açude. O açude, na minha interpretação. Porque o açude, você tem a vazante, você cria o peixe, você faz a irrigação. E eu sou defensor único e exclusivamente da cisterna de placa para água de beber. Essas cisternas calçadão, cisterna calçadão, essas cisternas aí para acumular 80, 90 mil litros de água para fazer irrigação, eu acho que o dinheiro deveria ser gasto fazendo um pequeno açude, né? Eu acho que o que muda o sertão é o açude. No lugar onde dá poço, é claro que você tem que fazer poço, né? Mas eu sou fã da cisterna de oitão, né? Por quê? Porque ela guarda a água de beber, certo? E para produzir, é o açude. Você cria o peixe, você tem a vazante, você tem a irrigação, você tem água para dar o gado. Então tem muitos usos com a construção de um açude. E em todo canto, aqui, pelo menos em Quixerambi, você tem um riacho, uma grota, e pode fazer um açude. Agora, essas grandes cisternas, por exemplo, se você pega uma chapada que não tem grota, né? Que não tem grota, que não tem lugar para fazer um açude, um pequeno açude, eu ainda admito que faça uma cisterna de calçadão, né? Porque não tem outra alternativa. Mas, para a nossa realidade aqui, eu acho que o melhor caminho para a convivência com a seca é o açude. Você está falando sobre o observatório, e falar um pouquinho sobre memória, né? Porque a gente está numa cidade que é mãe dessa região do Sertão Central, né? A partir dela surgem esses outros municípios aqui da região. E nós temos uma cidade muito rica em história, né, Zé Maria? Muitas figuras, muitos locais. E hoje nós temos uma outra cidade, né? Uma cidade que dá as costas para o rio, porque ela
cresce a partir das costas do rio, seja para Maravilha, ou seja, para essa região daqui. Essa região ali do terminal rodoviário antigamente era fora da cidade, hoje o terminal rodoviário é quase o centro da cidade. Você tocou numa coisa muito importante e nós temos que fazer justiça a um homem chamado Oswaldo de Almeida Martins. Quando ele construiu a rodoviária, o pessoal chamava ele, como é que vai construir uma rodoviária fora da cidade? É a visão, né? Ele tinha visão de que a cidade ia crescer para lá. Hoje ela está no miolo, né? No centro, né? Pra você ter uma ideia. E aí nós temos, aqueles que criticavam têm que pedir perdão hoje, porque ele estava certo, né? Ele puxou a cidade para um lugar alto, plano, e a cidade tem que crescer para ali. E como é que você convive com essa memória de uma cidade que não existe mais, Maria? Porque muitos pontos, assim, muitos prédios bonitos, muitas histórias. O Observatório, por exemplo, talvez seja o exemplo mais claro, né? Por que é tão difícil preservar a memória? Por que a gente não consegue? Por que o novo sempre se sobressai sobre a memória do que já foi? Isso é falta de cultura, né? Nós não temos amor à cultura, né? Isso, quem tem cultura tem na mente o cuidado de preservar as coisas do passado, né? Você tem uma ideia? Se você vai a Ouro Preto, ai daquele que arrancar uma pedra tosca daquela do calçamento de Ouro Preto. Porque aquilo faz parte da história. A Antiga Vila Rica faz parte. Então, Xaramubim, né, que teve a Confederação do Equador, né, que teve a figura de Antônio Conselheiro, Marica Lessa, né? Então a gente tem que procurar preservar a nossa história. Quem não ama a sua história, não ama a sua terra. Permita-me trazer uma outra memória. A primeira mulher eleita através do voto popular, que foi Aldamira Guedes Fernandes, mesmo sendo de Iguatu, ela exerceu o seu mandato aqui, salvo engano, em 58. 58. A primeira prefeita eleita, porque houve uma prefeita nomeada... Foi Alzira Soriano, lá no Rio Grande do Norte. Mas a primeira prefeita eleita com voto popular foi Dona Aldamira Guedes Fernandes, em 1958. E por falar em 1958, eu vou falar outra coisa importante, né, sobre essa barragem. Antes da televisão, né, o Sistema Globo está fazendo 100 anos. Então, antes da televisão, a Rádio Globo tinha um poder maior do que teve a televisão. Uma palavra contra o governo na rádio, que saía do microfone da Rádio Globo, balançava, na época, a credibilidade do governo. E aí, naquela época, além da Rádio Globo, tinha o jornal O Globo. E saiu em 1958, na primeira página do jornal O Globo, uma notícia dizendo que estavam desviando recursos do açude de Manabuiú. Naquela época, o DENOX era no Rio de Janeiro e era um órgão muito importante. Você tem uma ideia, o DENOX, né, que é a antiga Inspetoria de Obras Santa Seca, foi criado em 1909, exatamente porque nós tivemos, de 1900 a 1909, 9 anos secos, né? Então, por conta disso é que foi criado o DENOX. E aí saiu na primeira página do jornal o Globo, estão desviando recursos do açude de Manabuiú. Naquela época, o diretor do DENOX era José Cândido de Paula Pessoa, irmão de Euclides Vica e filho do general Vica. E aí, o presidente era Juscelino, viu aquela manchete no jornal o Globo e convocou imediatamente o diretor do DENOX, Zé Cândido de Paula Pessoa, e mostrou: isso é verdade? Vocês estão desviando dinheiro do açude de Manabuiú? Eu disse: estou, mas estou fazendo a barragem do Quixeramobim, o hospital do Quixeramobim, o açude de São Miguel. Aí o Juscelino não acreditou. Quando ele saiu, chamou o ministro da Aeronáutica, né? Prepara um avião que eu quero ver de perto essa conversa, essa história lá, que eu não estou acreditando, que estão construindo essa barragem no Quixeramobim, o hospital do Quixeramobim e o açude, esse açude lá de São Miguel. E aí ele veio de surpresa ao Banabuiú fazer uma visita à construção do açude de Banabuiú. Mas ele não queria vir ao Banabuiú, porque ele sabia que estava sendo construído. Ele queria vir a Quixeramobim, ver de perto se essa conversa de que estavam fazendo a barragem, o hospital e o açude de São Miguel era verdade.
E aí ele veio, quando chegou no Banabuiú, o Cega Aderaldo, ele visitando a parede do açude de Banabuiú, porque sempre os líderes são acompanhados dos puxa-sacos, né, dos babões. Você vem de longe. Vem de longe, e até Jesus Cristo. Depois eu vou falar, né, o que os babões queriam atrapalhar Jesus Cristo na sua caminhada. E aí, um babão daqueles gritou: presidente, o Cega Aderaldo está aqui. Aí ele disse: rapaz, o Cega Aderaldo, pois traga esse homem, porque é o maior repentista do Nordeste, e eu tenho um prazer muito grande de conversar com ele. Aí abriram e trouxeram o Cega Aderaldo. Aí ele falou: muito prazer, Cega Aderaldo, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil. Mas eu queria falar com você que eu nunca achei um poeta para rimar a palavra Kubitschek. Ele disse: presidente, se o senhor não ficar com raiva, eu vou rimar agora. Eu disse: não fico não, pode rimar. Aí ele falou: Juscelino Kubitschek, o presidente que aqui veio, passa para cá o cheque, que de cu já estou cheio. Quer dizer, ele partiu a palavra Kubitschek em cu e cheque. E aí, por conta disso, que naquela época não tinha aposentadoria rural, ele, ao chegar de volta ao Rio de Janeiro, chamou o diretor do INSS e mandou aposentar, deu aposentadoria ao Cega Aderaldo, né? Por conta dessa rima que ele fez para com o presidente. Bom, e aí ele inspecionou lá o açude de Banabuiú e mandou arranja aí um carro que eu quero ir ver essa história lá em Xeramobim. E veio clandestinamente, sem ninguém avisar. Quando chegou, a barragem estava quase pronta, o hospital quase pronto. O diretor do Denox acompanhou também, e ele bateu nas costas do diretor do Denox, Zé Cândido de Paula Pessoa, e disse: pode continuar desviando, que a causa é muito nobre. E aí o Zé Cândido disse: então vamos ver o açude de São Miguel. Disse: não, lá a obra é menor, as duas maiores já estão quase prontas, eu tenho certeza que a de lá está pronta. E ele dormiu nesse tempo que o posto agropecuário, que era um posto federal, né? O agrônomo era o doutor Salles de Andrade, doutor não sei o que Salles de Andrade. Ele dormiu lá e no outro dia retornou e conferiu aqui. E só falando sobre Jesus Cristo, né? Você sabe que Jesus Cristo, muitos dos caras que andavam com ele queriam atrapalhar. Batimeu, que era um cego, estava na beira da estrada, esperando Jesus Cristo, quando veio aquele tropelo, aquela multidão acompanhando Jesus Cristo, né? E aí ele gritou: senhor, eu sou cego, eu quero voltar a enxergar. E um babão gritou: não atrapalhe o mestre. E aí ele voltou, cuspiu no chão, passou nos dois olhos dele e Batimeu voltou a enxergar. Quer dizer, o cara queria atrapalhar. E tem muitas outras paradas, né, que queriam atrapalhar. Jairo tinha uma filha muito mal e esperou Jesus Cristo. Talita. Depois eu vou dizer o que significa a palavra Talita, viu? Aí Jesus Cristo falava aramaico, a língua de Jesus Cristo. E aí, quando vinha passando, Jairo disse: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas eu tenho uma filha muito doente e eu queria que o senhor fosse até lá. Um babão gritou: não adianta não, ela já está morta. Aí ele foi e falou em aramaico, né? Quando chegou lá, a menina deitada apertou no pé dele e disse: Talita cumis, menina, levanta. Aí ela levantou. Daí, nós, no nosso português, tem palavras que se originaram do aramaico. Cumis, né? Levanta. A comieira nosso que é para levantar a casa. A própria Bíblia foi escrita no aramaico, no grego e no latim. No latim. Viu? Muito bem. Papos de história e de sertão, né? Aqui no nosso podcast no ar. Zé Mário, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa. Papo bem interessante. Eu acho que é mais um momento que a gente tem de poder ouvir toda a sua sabedoria. E eu tenho certeza que a nossa audiência gostou bastante. Não é isso, Hércules? Maravilhoso. Foi um momento muito rico que aprendemos com tudo isso e a nossa audiência, sem sombra de dúvida, adorou. Né? E fechar esse momento com uma frase: o conhecimento é aquilo que fica quando o esquecimento faz o seu papel. E para você ter... Muito obrigado. Só para encerrar, eu queria dizer o seguinte: que todo mundo tem uma lição para dar. A gente tem que ter humildade Sim. de aprender
com as pessoas que a gente acha que elas não sabem nada e às vezes dão uma lição muito grande. Só para encerrar, quando eu morava em Minas, né, eu fazia farinha lá e tinha um rapaz que trabalhava comigo na caçamba. Ele foi bater com a marreta num ferro lá e entrou um pedaço de ferro no olho dele. Levei para o hospital e lá um amigo meu que era médico tentou de todo jeito tirar com a pinça o pedaço de ferro que tinha entrado no olho dele. E não conseguiu. E aí ele disse, leve para um centro maior porque eu não estou tendo condição. Meu carro estava na oficina de o mecânico chamava-se Irmão Netécio, ele era evangélico. E eu cheguei lá e disse, Irmão Netécio, apresse aí o conserto do carro, que eu tenho que levar o Braga a Teoflotone para poder fazer uma cirurgia no olho, porque entrou um pedaço de ferro no olho dele. Ele disse, traga o Braga para cá. Eu fui lá, trouxe, e ele gritou para a esposa dele, traga aquele imã grande, redondo que eu tenho aí dentro de casa, com um pano branco para enrolar o imã. E aí deitou o Braga na oficina e passou o imã rente ao olho e o imã puxou o pedacinho de ferro que estava incrustado no olho dele. E aí disse, agora leve para o doutor Giz para ele passar o colírio e o remédio para que não entre nenhuma infecção no olho. Então, quer dizer, olha, um médico que estudou 6 anos, né, na faculdade, com uma vasta experiência, não foi capaz de saber que o imã era o método mais fácil de poder tirar aquele pedaço de ferro do olho. Né? E aí o médico, quem tirou, diga Irmão Netécio. Ele disse, com o que? Com o imã. Ele disse, aprendi mais uma lição. Agora, quando chegar outro aqui, com um pedaço de ferro, eu preparo o imã. Muito obrigado a vocês, viu? Eu também aprendi muito com vocês. E o aprendizado é isso. É uma troca, é um diálogo, é a convivência e é, sobretudo, a humildade para aprender com quem a gente acha que não tem nada a ensinar. Esse foi o nosso convidado de hoje, José Maria Pimenta, aqui no nosso podcast no ar. Mais uma vez, Hércules, muito obrigado pela presença. Você que for conosco aqui no canal 180, nas plataformas digitais, no Spotify, siga as nossas plataformas e acompanhe sempre os conteúdos especiais aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.